Teve uma época do meu ministério que eu me trancava de manhã, ficava orando em línguas e lendo a palavra e só saía uma hora antes do culto. Eu fiz isso por, acho que um ano e pouco. E aí, sem perceber, olha que louco, a gente começa a pegar coisas que são puras, que são certas, e a gente transforma elas num mecanismo, a gente mecaniza as coisas, a gente automatiza as coisas. Isso é característica do ser humano. Eu vou dar um exemplo. Deus estabelece o sétimo dia como dia de descanso, né? O sexto dia Sim. ele faz o homem, no sétimo dia contemplação e descanso. O que a religião fez? Ó, então no dia do descanso você não pode acender chama, você não pode fazer trabalho, você não pode curar os enfermos, você não pode... Jesus era questionado porque estava curando no sábado, por exemplo. Ou seja, qual era o princípio do dia do descanso? Descanso e contemplação. Mas a religião já quer colocar aquilo dentro de uma forma, já quer tornar aquilo ali uma regra. E, cara, se a gente não perceber, a gente pode pegar coisas que são boas e permitir que elas se tornem mais. Por quê? Porque a gente automatizou o que deveria ser genuíno. Dentro disso, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar seguro, sem perceber isso, é muito sutil. Eu comecei a ficar seguro porque hoje eu orei 8 horas por dia em línguas, hoje eu orei 10 horas por dia, hoje eu li a palavra tantas horas por dia. Então, Deus me dava uma revelação, eu botava aquilo no papel e pregava à noite. Até que teve um dia, isso na época da liderança de jovens, teve um dia que Deus falou comigo, eu não te dou revelações para você empacotar e compartilhar. Eu não te chamei para ser Qual foi a palavra que ele usou, cara? Não é mercador, não. Um atravessador. Essas palavras eu estou dando para você. Então deixa elas fazerem algo em você e a partir disso compartilha com quem você tiver que compartilhar. Então, qual que é o ponto? Até dentro daquilo que é genuíno, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar isso automatizado. A gente viu isso na época de Jesus, inclusive, os hipócritas fazendo orações com vãs repetições. Oravam muito, mas oravam para os outros verem. Liam muito, mas liam para poder discutir quem tinha mais sabedoria ou intelecto. Então, qual que é o ponto? Eu acho que é importante a gente ter uma dinâmica, mas eu acho que é importante a gente não se tornar refém dela. E isso para mim foi libertador. Porque tinha épocas que se eu não conseguia orar tanto tempo ou me preparar tanto tempo, eu subia inseguro no púlpito. Até que um dia Deus ele começou a ministrar isso comigo. Não tem a ver com a oração do dia. Não tem a ver com a performance atual de André. Tem a ver com a performance final de Jesus. Jesus liberou algo sobre você. E não depende do teu dia bom. Depende daquele dia perfeito. Tem até uma música da nossa igreja que a gente vai lançar daqui a algumas semanas, se chama Dia Perfeito. Que é o dia em que Jesus se entregou por nós. Então não depende do teu dia mal. Ah, hoje eu não estou tão bem, Deus não vai fazer. Não, cara, não tem a ver com o teu dia. Tem a ver com aquele dia. Ele liberou sobre nós a vitória da cruz. Então, sobre o processo, eu queria abrir esse parênteses. Agora, falando sobre o meu, eu acho que assim como pessoas têm processos diferentes, estações que a gente está vivendo também fazem a gente ter processos diferentes. Sim, com certeza. Desde a pandemia para cá, eu sinto que eu estou meio que na jornada de... eu estou meio que um guerreiro, assim. Você vai entender onde eu quero chegar. Até antes da pandemia, a gente estava numa pegada muito evangelística. Durante a pandemia até aqui, eu sinto que a gente está numa pegada quase que como de resistência. Somos a resistência. Na Califórnia, as igrejas não podem fazer culto. Em vários lugares, nem ao ar livre. A gente teve aqui, com 3 meses de igreja, o nosso lockdown. A gente tinha mais tempo de igreja fechada do que de igreja aberta. A gente está sofrendo uma série de desafios todos os dias para você continuar com a igreja funcionando, você continuar com o teu coração alegre, você continuar ministrando cura mesmo quando tem alguém do teu time doente, você continuar ministrando sobre milagres mesmo quando você depende de um. E aí, nesse período especificamente, eu sinto que, não sei, mas é como se fosse Deus chamando a gente a se posicionar como um leão, sabe? Tem momentos que você vai se posicionar como águia, tem momentos com visão, além do alcance, tem momentos que você vai se posicionar como ovelha, com pureza. E tem momentos que eu acho que você vai se posicionar como um leão, cara. Você não precisa abrir mão de nenhuma dessas características, todas elas fazem parte da gente. Mas eu acho que em algumas estações elas são mais acentuadas. Eu não sei se faz sentido para você, é algo muito pessoal que eu estou vivendo. Eu sinto como se Deus estivesse chamando a gente para rugir como um leão. Então, tem doenças o tempo inteiro tentando parar a igreja, é tempo da gente rugir e ministrar cura. Lockdown está tentando parar, é tempo da gente rugir e expandir. Tá todo mundo dizendo, cara, a igreja não vai ter condições de manter o aluguel, então vamos expandir o campus. Ah, não tem como a gente manter o nosso staff, vamos expandir o staff. A gente tem que dar uma resposta
através da fé, que é justamente o contraponto às realidades que a gente está vivendo. Então, se você for me perguntar pessoalmente, como é que foi o pior ano da sua geração, 2020? Como é que foi para você? Foi o melhor ano da minha história. Deus me deu meu filho, Deus expandiu a nossa igreja, Deus aumentou o alcance da nossa voz. Nunca vi tantos milagres de cura acontecerem, nunca vi tanta gente sendo tocada. Ninguém conhecia. Terminamos o ano sendo o maior podcast de religião e espiritualidade de todas as plataformas. Ficamos durante 100 vezes, olha que loucura isso, Jé. Durante 100 vezes, o meu podcast foi o mais ouvido de todas as categorias. Se você pegar qualquer podcast da plataforma Spotify, por 100 vezes no ano de 2020, foi o mais ouvido. Uau, então, qual que é o... sensacional. Não é louco isso? Qual que é o ponto? Cara, quando estava o inferno tentando acuar a igreja, a gente precisa se posicionar e rugir como leão. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Amém. As portas não são uma arma de ataque do inferno. A Bíblia não está dizendo, olha, o inferno vai contra a igreja e ele não vai vencer. Não, não, não. A Bíblia está dizendo, a igreja vai contra o inferno e as portas do inferno não vão resistir ao ataque da igreja. O problema é que quando a gente não entende essa porção que a gente carrega, ao invés da gente pedir para que Deus nos dê ousadia para avançar, a gente pede para que Deus nos dê resistência para resistir. Cara, a gente precisa avançar e saquear o inferno, a gente precisa se posicionar. Então, resumindo isso tudo, dentro da tua pergunta, como está sendo para mim nessa estação? Está sendo um tempo de posicionamento e resistência. Os nossos cultos de oração, o movimento de oração que começou aqui, os nossos cultos aos domingos, começamos agora um culto americano, começamos mais alguns serviços. Tudo isso a gente tem cada vez se posicionado mais como igreja e quanto mais os cenários tentarem parar a igreja, mais a gente vai avançar como igreja. O tempo é esse. Quando tudo isso cessar, eu acho que vai ser um tempo de renovo, porque está todo mundo cansado. Eu carrego uma série de marcas dessa guerra aí, desse último ano. Cansaço emocional. Tinha dias da live que acabava a live e eu só chorava, uma hora inteira chorando, copiosamente. Porque é muita adrenalina, você sente um alívio, você vê as testemunhas de cura surgindo nos comentários, você vê as pessoas te mandando mensagem depois falando do que Deus fez. Teve criança paralítica curada no meio da live, gente que não enxergava foi curada, pessoas que não falavam, teve gente que tinha problema na língua presa, começou a falar. Um dia que Deus me deu a palavra para orar por pessoas que tinham dificuldade na fala, e eu via como línguas sendo desenroladas, e a gente recebendo testemunho. Então, assim, quando você se entrega muito e se derrama muito, você se desgasta muito também. Eu acho que a próxima estação, quando levantar a bandeira branca e a gente falar, cara, Covid cessou, tá todo mundo bem, os hospitais voltaram ao normal, eu acho que eu vou tirar um mês out. De verdade. Você deve de verdade. mesmo. Eu lembro nas lives que tinha live que você não tinha nem voz, André. Tinha algumas lives que eu tava rouco. Sim. Né? E sabe até por quê? 55 dias de live, 3 horas de live por dia e mais 3 cultos por semana, um ano direto pregando sem revezar. A gente estava com um problema de som aqui, e isso é legal compartilhar porque pode edificar alguém. A gente estava com um problema de som aqui, eu pregava sem retorno. Teve cultos que o administrador da igreja teve que ir para o baixo, teve cultos em que o tecladista teve que ir para a mesa de som. A gente tinha 8 pessoas que não deixaram a igreja parar, 8 pessoas. Teve dias, eu me emociono em lembrar disso, porque teve dias que a gente pregava aqui e acabava o culto, tinha que ir correndo para casa porque tinha toque de recolher e a polícia estava na rua, você não podia estar naquele horário. Então quem olha de fora fala, cara, o cara está em Miami, o cara tá plantando igreja na Flórida, o cara é mó famosinho. Agora, quem vê aqui nos bastidores, via a gente chorando antes dos cultos terminar, sangrando depois que os cultos terminavam, a gente se esforçando e revezando para não deixar ninguém parar a igreja. A gente começou a igreja, tinha 3 meses aqui, veio o lockdown. Cara, na época o custo fixo, com mais de $40 mil mensal de custo fixo. Agora não tem ninguém na igreja, como é que faz? E aí Deus pegou a nossa voz e aumentou o alcance. E aí 1/4 da entrada da igreja hoje vem das nações. Olha que louco isso. Uau. 1/4 da entrada que sustenta a nossa igreja vem das nações. Então nessa época que você me via rouco, era porque literalmente ou não tinha retorno, ou não tinha estrutura, ou não tinha som. E aí nos intervalos, quando a banda entrava, anestésico direto na garganta, anestésico, para não sentir dor, voltava, terminava o culto, descansava 1 hora, começava a live. Então é isso, essa é a parte da história que a nossa geração às vezes não vê. Essa geração que alguns pastores chamam de geração mimimi,
Porque a gente olha para o resultado, mas a gente nem sempre olha para a semeadura. A Bíblia diz que aqueles que saem com choro, plantando a semente, voltarão com cântico, com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, o problema é que a geração da rede social só vê nos feeds os frutos, mas não vê no backstage as sementes. Tem muito sangue, suor e lágrima envolvido em tudo que está sendo plantado. Então, eu acho que é isso, assim, essa é a nossa... Muito bom.